Dia Geek, eu sou o Elon e eu estou aqui para uma das resenhas mais difíceis que eu já fiz para vocês. Então, pessoal, essa resenha foi uma resenha que vocês pediram. Foi a primeira resenha que mais de uma pessoa me pediu. E não foi só quem pediu a resenha. Foi várias pessoas que me falaram: lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. Eu li. E eu tô xingando vocês, porque foi assim. Eu peguei o primeiro, baralho, preciso da continuação. Vi lá no Kindle, tava relativamente bem barato. Peguei o segundo já, destruí o segundo. Preciso do terceiro. Estou lendo o terceiro da coleção agora, tá, pessoal? Estou falando da coleção A Roda do Tempo, rodando! Aoi! Pessoal, esse livro, ele é muito, muito legal. Porque ele constrói um mundo que, primeiro de tudo, ele não te vomita o mundo na cara. Existem várias coisas que do primeiro livro que não foram explicadas completamente. Mas o autor escreve de tal forma que você sabe que ele vai explicar. Então você simplesmente, tudo bem, eu vou aprendendo no decorrer da história. A história começa com um prólogo extremamente confuso, que até agora ele não foi explicado corretamente, não foi explicado completamente. Eu acredito, mais ou menos na metade do terceiro livro, e o prólogo ainda está muito enevoado para mim. Então eu não vou nem comentar sobre o prólogo. Eu vou já partir direto para a história, para Rand al'Thor, que é o nosso personagem principal. Ele e o pai dele moram numa fazendinha no vilarejo de Dois Rios. E sempre tem um festival lá, uma vez por ano, e eles são todos felizes indo para o festival. Estão reclamando por causa que o inverno ainda não acabou. Eles estão na época de primavera, tá? Um mês, já é mês de primavera, só que ainda assim é como se fosse um inverno e tipo meio do inverno. Tá todo mundo desesperado com as plantações. E aí começa toda a trama, que não é nem um pouco simples. O vilarejo e Rand, eles são atacados e eles têm que fugir. Só que parecia que quem atacou só estava procurando 3 pessoas. Rand, Matt e Perrin. 3 amigos. A diferença de idade entre eles, cerca de semanas no máximo. Não dá um mês da diferença de idade entre eles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque toda a trama de todos os livros, pelo menos até agora de onde eu li, é ao redor desses 3. Vamos dar uma pausa, porque eles precisaram fugir do vilarejo depois desse ataque. E quem ajudou eles? Moiraine. Moiraine é uma Aes Sedai, como eu falo, conforme eu leio. Pausa na resenha para explicar o que é uma Aes Sedai. A magia nesse livro, ela é chamada como poder único. 5 elementos: água, fogo, terra, ar e espírito. As Sedai são somente mulheres. Só mulheres podem ser Aes Sedai. Por que homens não podem ser? O poder único ele é dividido em 2, saidar e saidin. Saidar é a metade feminina do poder. Só as mulheres conseguem alcançar saidar. No caso de saidin, é a metade masculina. Aí que começa a explicar a história do prólogo. Acontece algo simples, que a metade masculina ficou maculada, tá? Então, todas as vezes que um homem começa a canalizar, que não é qualquer um que possa, ele vai ficando louco, 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 até que ele despiroca de vez, fica louco de vez e, consequentemente, ele morre. Por que eu estou explicando isso? Isso que maculou a Saidin, um certo senhor do escuro, que no livro eles só chamam de tenebroso. Alguns homens fizeram uma magia muito foda pra tentar prender esse cara, que eles não conseguiram matar. E foi isso que maculou. Esse negócio de tenebroso, Aes Sedai, é muito que engloba a história, porque você percebe que esse malvadão tá atrás dos 3. O motivo, você não faz ideia. E uma das coisas que eu mais gostei, eu sei, porque a história deixa várias coisas abertas sobre isso, que o cara que é o tenebroso é realmente o malvadão da história. Só que, na minha opinião, as Aes Sedai não estão tão longe, porque
Se tem a Sedai na história, a pessoa se ferra. É extremamente interessante isso. Porque no começo você gosta de Moiraine. Nossa, Moiraine é muito legal, Moiraine é muito foda. Conforme vai avançando e você vai conhecendo outras bruxas, a Aes Sedai, você se questiona, elas são tão boazinhas assim quanto elas deixam parecer? E isso me leva para duas outras personagens. Nynaeve e Eugene. Nynaeve é uma mulher foda, irritante, porém foda. Ela é muito legal. Vamos dar outra pausa aqui. O autor ele realmente faz as personagens dele únicas, tá? Ele te vomita muitas personagens, inclusive o Guardião de Moiraine, que eu não vou contar, porque ele, na minha opinião, é um dos personagens mais fodas do livro, depois de Rand. E ele eu não quero explicar, vocês vão ter que ler o livro para entender como esse cara é foda. Nynaeve, mulher foda, que também pode ser uma Aes Sedai. E Eugene, a mala sem alça, sem rodinha e cheia de pedra do livro. Ela é um saco. Toda vez que ela aparece eu quero que ela se ferre. Eu quero que ela se ferre. Porque, na minha visão, ela é extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Você vê, não, eu preciso salvar as pessoas, mas na hora do vamos ver, é ela que acaba sendo salva e... Não dá pra explicar. Alguém vai virar e falar, não, mas o Eugene não é nada disso. Gente, desculpa. Eu realmente acho o Eugene um saco. Vamos continuar. Rand, Mat, Perrin. O que rola por esses três é de tal forma que você fica se perguntando o que vai acontecer agora. Ninguém está livre. A história ela se desenrola de um jeito que você percebe que, cara, qualquer um pode morrer. Qualquer um pode morrer. E o que vai acontecer então por causa disso? O livro é tão complexo que eu me perco para poder explicar. Mas basicamente está os três, juntos com Nynaeve, Lan e Eugene e Moiraine, estão fugindo do vilarejo de Dois Rios, tentando escapar desse tenebroso que está atrás deles. Só que a grande principal questão é, por que está atrás dos três? Eles estão tendo vários sonhos durante a noite e eles se perguntam, será que sou eu que o cara quer? Ou o que eu tenho de tão importante que o cara quer? Quando esses poderes eles são mostrados, você se questiona, caralho. E agora? Você não consegue tirar, não. Esse personagem aqui, do livro, ele é insignificante. Arranca ele. Não gosto da parte dele, do livro. Só que não dá pra você fazer isso. Vários livros aqui, que eu acredito que vocês já tenham lido, que vocês conseguem pegar um personagem e arrancar da história. Vocês pegam esse personagem, arrancam da história e a história continua a mesma. A história, com o personagem ou sem ele, ela é a mesma coisa. Aqui não. Se Perrin sai do livro, se você pula todas as partes de Perrin, você fica completamente perdido. Se você arranca as partes de Eugene, por mais saco que ela seja, você fica perdido. Se você arranca as partes de Mat, você fica completamente perdido. Rand nem se fala, com o personagem principal da história. Isso também, eu estou descartando as personagens secundárias, que o autor dá uma profundidade tão foda, mas tão foda, em particular eu digo Min. Min é uma personagem simplesmente maravilhosa da história. Pessoal, o livro, a resenha está ficando relativamente grande, eu vou dar uma cortada nela, porque senão eu começo a jogar muito spoiler. Eu acredito que eu tenha jogado um ou outro spoiler na resenha, eu já peço desculpas, mas sem isso eu não ia conseguir fazer vocês virem para a história da mesma forma que foi difícil para mim vir. Para eu achar o livro, procurar, querer ler ele, e agora eu não quero parar. Então, se alguém tivesse me contado isso antes, eu provavelmente já tinha lido esse livro há muito tempo atrás. Como eu sempre faço, pessoal, a parte que eu mais gosto da resenha, estou falando sobre... fica difícil, mas gente, fica muito difícil, porque eu gostaria de colocar as ações de Mat, Perrin e Rand. Só que estão tão no final, mas tão no final, que fica completamente incapaz de eu poder
mostrar o que é de verdade. Eu poderia falar o prólogo, que o prólogo é uma coisa foda, mas ele ainda tá tão enevoado pra mim que eu não consigo mostrar isso pra vocês. Então, por enquanto, eu falo do ataque ao vilarejo de Dois Rios. Rand e o pai dele, Tam, na verdade, não tem H. Rand e o pai dele, Tam, eles estão na fazenda deles, todos felizes, e de repente eles são atacados por Trollocs, uma raça de semelhante a orcs do livro. E Matt fica completamente não, mas ele fica muito machucado, a ponto de morrer. E Rand, ele não consegue pegar o cavalo deles, porque o cavalo deles tinha fugido. Ele faz uma maca meio improvisada e vai arrastando Tam o caminho todo. O caminho todo ele vai arrastando Tam. E no meio do caminho, Tam começa a delirar, baguncear muitas coisas que deixam Rand morrendo de medo, extremamente assustado. E sabe o que é o melhor? Sabe o que é realmente o melhor? Tudo isso que ele balbucia no começo do primeiro livro só vai ser explicado muito lá pra frente, tá? De tal forma que às vezes você chega até a esquecer do que foi dito, a não ser certos trechinhos que o Rand comenta. Última coisa, que eu tinha me forçado a tentar lembrar disso daí, acabei esquecendo, lembrei agora. Rand, ele consegue uma espada que tem garças nessa espada. E todo mundo que olha para a espada de Rand fica, ah, nossa, esse menino, novo desse jeito, o menino já tem uma espada com a marca da garça. Quem que é esse menino? E nunca explicou o que é essa marca da garça. Ela vai explicar lá pro segundo livro, de uma forma mais ou menos satisfatória. Só que você já entende que marca da garça é igual a pessoa tem que ser muito boa para ter isso. São essas pequenas explicações dentro das explicações que não ficam tão na sua cara, que são uma das coisas que mais me chamaram para essa história em si. Pessoal, essa foi a resenha que vocês pediram. Espero que tenham gostado. Essa, sem dúvida, é uma das melhores coleções que eu já li. Eu estou colocando no topo, junto com Crônicas Saxônicas, que, na minha opinião, é outra das melhores que eu já li. Passa a coleção do Gordinho lá tarado muito fácil. Deixa aquilo ali no chinelo, na minha opinião. E é algo que, se você gosta de um livro de fantasia, é aquilo que, pelo menos pra mim, é algo que você precisa ler. Pessoal, A Roda do Tempo, Robert Jordan, é uma coleção simplesmente maravilhosa. É uma das melhores coleções que eu já li de longe. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Pessoal, até a próxima!